A paz do Senhor, igreja, glória a Deus, aleluia. Abra as vossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo 34, versículo 27 e 28. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Êxodo 34, versículo 27 e 28. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória, toda adoração e louvor seja dada ao nome santo do Senhor. Só Ele é digno de ser adorado e exaltado. E não há o porquê nós vimos na casa do Senhor a não ser para adorar Ele, que vive e reina para todos sempre. Que as palavras que saírem da minha boca nessa noite não seja aquilo que eu quero falar, mas que seja aquilo que o Senhor quer falar a cada coração aqui nesta noite. E que cada palavra que sair da minha boca possa encontrar morada no seu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. E nessa noite eu quero falar sobre um homem muito admirável na palavra do Senhor. Um homem ao qual Deus escolheu para manifestar o seu poder e a sua glória. E esse homem é Moisés. Meditando na história de Moisés, a gente pode perceber, observar, aprender e ver o quanto Deus usou esse homem. Esse homem que tinha tamanha intimidade com Deus. Esse homem que até chegou a aconselhar a Deus. Esse homem que não precisava de porta-voz, esse homem que não precisava de recado para Deus falar com ele, porque Deus falava com ele cara a cara, tamanha era a intimidade de Moisés. Como é lindo ver essa história e como é preciosa a história de Moisés e como a gente pode aprender no dia a dia, observando as histórias da Bíblia, o quanto a gente pode perceber, o quanto a gente tem a ver com cada personagem. Deus não escolhe alguém já capacitado, Deus não escolhe alguém já grande. Deus é especialista em pegar aquilo que a sociedade não dá nada, os pequeninos, para manifestar o poder e a glória dele. E foi assim com Moisés. Também um improvável de Deus, que nasceu sobre um decreto de morte. Faraó manda matar naquela época todos os meninos hebreus que nascessem. Falou para as parteiras: a hora que nascer o menino, vocês vão pegar e vão jogar no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés teve uma estratégia. A mãe de Moisés calafetou um cestinho. Primeiro ela escondeu ele, até quando ela pôde. Ele nasceu, ela não cumpriu o mandado de Faraó, e ela pega esse menino, esconde ele até ela não dar conta mais. E quando ela vê, agora eu não posso mais esconder essa criança. Pensa, irmãos, o quanto é difícil esconder uma criança, um recém-nascido. Uma criança, ela chora, uma criança, ela precisa de muitos cuidados, mas ela conseguiu esconder essa criança. E ela pega esse cesto e calafeta ele e coloca no rio Nilo. E a filha de Faraó encontra esse menino. Eu acho surpreendente Deus, porque Satanás, quando ele arquiteta, você pode ter certeza disso, irmãos, que Satanás ele fica 24 horas tramando contra mim, contra você.
sabendo ele dos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele não quer que nada disso se cumpra. Então ele fica ao nosso derredor todo o tempo tramando. A palavra fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele não se cansa de fazer isso. E ele não brinca em serviço. E é lindo ver o agir de Deus, porque se Satanás tem poder, maior ainda é o nosso Deus. E quando Satanás te dá uma sentença, Deus já chegou com o livramento, já faz tempo. Enquanto o faraó lança esse decreto, Deus já havia planejado tudo. E é tão interessante. O quanto Deus dá uma rasteira de Satanás. O quanto Deus dá uma rasteira nele nessa história. Quando ele já projetou, eu vou matar, eu vou destruir, Deus já chegou com o livramento. E aquele menino hebreu que Faraó mais temia, foi o que foi morar no palácio. Irmãos, isso não é extraordinário? Ele manda matar todos os meninos hebreus com medo de Moisés. E é justamente Moisés que vai parar dentro do palácio, aos cuidados dele. É extraordinário ver o agir de Deus, irmãos. Não precisa temer, não precisa apavorar, não precisa desesperar. Porque Deus já tem um livramento, Deus já tem a resposta para minha e para a sua vida. E não importa qual seja a sentença que Satanás tem decretado na minha e na sua vida, não importa. Maior é o nosso Deus. Eu não sei o que você tem escrito nessa carta. Eu não sei o que você pediu, o que você falou para o seu Deus. Eu não sei o tamanho do seu sonho, do seu projeto. Eu não sei se você tem achado que é muito impossível. Tem coisas que eu olho para a minha vida e eu penso, Senhor, é só o Senhor. É só o Senhor na minha vida, Pai. É só o Senhor. Senhor, eu não preciso de nada nessa terra. Aquilo que eu preciso vem do Senhor e ninguém pode me dar. É só o Senhor. E eu não sei se você tem pensado isso. Eu não sei se você colocou, foi algo assim na sua carta, impossível aos seus olhos. Mas eu quero te falar que o Deus do impossível está aqui nessa noite. E eu quero te falar que enquanto você escrevia essa carta, Deus contemplava cada letra que saía da caneta. E Ele é fiel para realizar na minha e na sua vida. Ainda que as pessoas falam que é impossível, ainda que Satanás lançou um decreto, Ele é Deus. Ele nunca falhou e Ele nunca vai falhar. Aleluia, exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor. E a história vai nos dizer que aquele menino à deriva no Rio Nilo, sobre uma sentença de morte. Miriam, a irmã dele, colocou ele lá, a mando da mãe dela, coloca Moisés lá e fica de longe observando. O que vai acontecer com meu irmão? E a filha de Faraó acha aquele cestinho com aquele menino. E ela tem dó daquela criança ao enxergar ela, ao olhar ela. E aí, Miriam, estrategicamente, já fala, olha, eu conheço alguém que pode amamentar. E é tão interessante que a palavra vai nos dizer que ela ainda paga Joquebede para amamentar o próprio filho. Fala, não, então leva. E quando ele crescer, vocês tragam de volta. Porque na cultura hebraica, eles amamentam os filhos nessa época até 3, 4, 5 anos. Então essa criança, Moisés ficou com a mãe dele até mais velho. Quem sabe aquela mãe, Joquebede, amamentando o filho, já contava a história do seu povo. Já colocava no coração de Moisés
a palavra do Senhor. Ela não perdeu tempo, nós vimos isso aqui no culto rosa. Joquebede não perdeu tempo em falar a palavra do Senhor para o filho dela. Aleluia, glória a Deus. E aí depois Moisés cresce no palácio, Moisés vai para o palácio, Moisés cresce. E já sendo um homem, ele mata um egípcio. E ele se vê tendo que fugir do palácio e ir para a terra de Midian. Eu fiquei pensando esses dias, eu estava no meu salão, a televisão estava ligada na Record e começou a novela Os 10 Mandamentos, que agora ela passa à tarde, né? Está reprisando ela à tarde. E eu ouvindo, né, de costas, ouvindo. Moisés, ele foge, ele passa por um processo, depois ele volta para libertar o povo dele, depois de 40 anos ele volta para libertar o povo, amando de Deus. Irmãos, pense aqui comigo, o quanto foi difícil para Moisés, o quanto a trajetória de Moisés foi difícil. Ele foi criado aos cuidados de Faraó, da família de Faraó, nos palácios, no palácio, a melhor educação. Moisés foi educado com toda a cultura, com toda a sabedoria da época. O que tinha de melhor, Moisés aprendeu. A Bíblia nos fala isso. A Bíblia nos fala que Moisés foi educado. E que toda a ciência da época Moisés aprendeu. Tirando o aprendizado e os cuidados. Com certeza aquele povo cuidou dele. A família de Faraó, a filha de Faraó cuidou daquela criança, cuidou de Moisés. Viu Moisés virar um adolescente, viu Moisés virar um homem. E agora Deus manda Moisés voltar naquele lugar que aquele povo acolheu ele, com sentença de morte para aquele povo. Moisés não veio levar boas notícias para aquele povo. Moisés não trouxe boas notícias para Faraó. Moisés trouxe sentença de morte. Moisés trouxe palavra dura, palavra de conserto, de arrependimento. Agora pensa comigo, eu fui adotada. A família cuidou de mim, a família me abraçou, me acolheu, e eu tenho que voltar nesse mesmo lugar onde o povo me acolheu, com esse tipo de palavra. É só um psicopata, irmãos, para não ter amor por essa família. É só uma pessoa sem sentimento para não ter amor pela família que o acolheu. Mas Moisés colocou Deus acima de tudo. Acima de família. Acima da riqueza. Acima do conforto. Quantas das vezes, irmãos, nós temos nos calado. Deus manda, vai e fala, vai e faz. E a gente não fala por medo do outro. Não vou falar, vai magoar. Não, eu não vou fazer, porque a outra pessoa não vai achar bom. Quantas vezes nós temos nos calado, não por amor a Deus, mas por amor a outras pessoas. E acima do amor, do meu amor pela minha mãe, pelo meu esposo, pela minha família, por qualquer um na face da terra, eu tenho que amar primeiro ao meu Senhor. Então, irmãos, aquilo que Deus tem mandado você fazer, você falar, não importa se vai doer. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha e na sua vida. Amém, igreja? E eu aprendo muito com Moisés. Eu aprendo a história de Moisés, ela é riquíssima em detalhes. A história de Moisés, ela é riquíssima em aprendizado. E a primeira coisa que eu aprendo com Moisés é que Moisés sobe no monte sozinho. Depois disso tudo, depois dele ter enfrentado o Faraó, depois das 10 pragas, depois dele ter levado o povo para o deserto,
Moisés sobe no monte, Deus manda Moisés subir no monte. Moisés escreve as primeiras tábuas da lei. Aquele povo acha que Moisés está demorando demais a descer do monte. Então eles falam para Arão: ó, Moisés, cadê Moisés? Moisés sumiu. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa de um Deus para adorar. Arão faz um bezerro de ouro. A ira de Deus se acende contra aquele povo. Moisés desce do monte. Moisés quebra as 2 tábuas da aliança da lei. E depois, Moisés sobe de novo ao monte. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, você vai subir sozinho. Não vai levar ninguém. Não pode ter ninguém no monte, não pode ter animal, é só você e eu, Moisés. E a Bíblia vai nos falar que Moisés obedece, Moisés sobe outra vez, Moisés fica 40 dias sem comer, sem beber, intercedendo por aquele povo. A Bíblia vai nos falar que Moisés era manso, humilde. É só uma pessoa mansa e humilde para dar conta de um povo de dura serviço como aquele povo. Deus fala assim: eu vou acabar com todo mundo, Moisés. Eu vou acabar com todo mundo, Moisés. Eu vou matar tudo. E através de você eu farei uma nova nação. E Moisés intercede pelo que? Senhor, como que o Senhor vai fazer isso? O povo vai falar mal, Senhor. O povo lá do Egito vai falar que o Senhor tirou o povo de lá para matar eles no deserto. Moisés dá conselho para Deus. Que extraordinário. Que tamanha intimidade desse homem com Deus. Não mata não, Senhor. Tem misericórdia. Mas Deus fala assim: então, Moisés, eu vou mandar um anjo, eu não vou mais não, junto não. Chega! Aí Moisés fala assim: Senhor, se a tua presença não for, eu não irei. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Se a tua presença não for, Senhor, eu não irei. Esses dias eu estava num lugar, e aí eu fico nos lugares e fico imaginando, e passa tanta coisa na minha cabeça, e tem hora que eu me vejo pensando em tanta coisa. E aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: Ávila, tem muita gente entrando em lugar que eu não entro. Tem muita gente indo em lugares que eu não vou. E nem adianta me chamar, porque lá eu não piso. Irmãos, não compensa você estar onde Jesus não está. Não compensa você estar onde a presença do Espírito Santo está. Não está. Irmãos, uma vez que a gente conhece essa presença gloriosa do Espírito Santo, uma vez que a gente tem esse encontro genuíno com a presença dele, irmãos, a gente não quer estar em lugar nenhum que ele não esteja mais. O que importa, irmãos, não é as pessoas. O que importa não é um lugar chique. O que não importa não é uma roupa cara, não é um lugar de luxo, não é gente importante. O que importa é a presença dele. E se ele não estiver lá, eu já nem quero nem passar perto. Eu sempre comento isso com Wesley. Wesley gosta muito de ir em Caldas Novas. Ele gosta muito daquela água quente, gosta muito de sauna. E há algum tempo já eu não tenho desejo de pisar mais naquele lugar. E eu falo: Wesley, eu só venho aqui porque você gosta, porque a Heloísa gosta. Irmãos, você chega naquele lugar, você vê tudo que não presta. Irmãos, as mulheres não têm mais pudor.
As mulheres não têm mais respeito. As mulheres já não se dão mais o valor. Aí você vem ver gente de todo tipo ali. É uma música na sua cabeça que não tem nada a ver com aquilo que você vive. Toca aquele trem na sua mente o dia inteiro. Por 2 vezes eu estive muito pouco. Eu comentei isso com Wesley. Eu preciso de ir na gerência desse clube. Porque não tem lógica, Wesley. Aqui frequenta todo tipo de gente. Frequenta cristão, frequenta católico, frequenta isso e aquilo. E por que eles só tocam esse tipo de música? Eles têm que ser mais ecléticos. Irmãos, eu não tenho mais o desejo de estar. Já gostei muito. Mas agora eu estou em outra vibe. Agora eu estou em outra sintonia. E aí o povo me olha, irmãos, eu estava parecendo uma alienígena naquele clube. Porque aí eu falei assim, então já que é para mim, eu vou diferente. E aí eu fui na Renner, eu falei assim, agora eu vou comprar a roupa certa para mim. Comprei uma blusa térmica. Aqui. E um short combinando com a blusa. E onde eu passava, as pessoas me olhavam. Eu falei, Senhor do céu, estou pagando mico aqui, mas eu vou ficar assim. Eu vou ficar do jeito que a minha consciência está em paz. Irmãos, eu não tenho mais vontade de estar. Onde eu penso, Senhor, o Senhor não vai estar lá, então eu não quero nem ir, Senhor. Porque é a tua presença que me basta. Eu tenho vontade de estar em congresso, em seminário, é na casa do Senhor. É isso que o meu coração queima. Quando eu vejo um seminário, meu Deus do céu, eu fico doidinha para ir. Já estou lá. Esses dias mandou para mim, vai ter isso lá na sede. Eu falei assim, já mandei um bichinho daqueles, um gif, como é que fala? No WhatsApp, aquelas figurinhas de WhatsApp. Bora, já estou me arrumando. É lá que eu quero estar, igreja. É lá que a gente tem que estar. É onde a presença do Senhor está. Se a presença do Senhor não está, não compensa nem chegar perto. E se for, irmão, e se for onde a presença do Senhor não está, é quando Ele mandar. Não vai. Vai que eu te quero lá para ser luz, para ser sal, para ser diferente, para levar a minha palavra, para levar salvação, para levar vida, para levar conserto. Foi isso que Moisés fez. Moisés voltou para aquele palácio onde havia deuses, onde havia prostituição, onde havia todo tipo de coisa errada, cultura totalmente errada, contramão à vontade de Deus. Mas ele voltou lá amando do Senhor para trazer conserto. E aí, Moisés sobe no monte pela última vez para escrever as tábuas da lei. E Deus fala, vai subir sozinho, é sem ninguém. E eu quero te falar quantas vezes a gente se vê nesse contexto. Deus manda a gente fazer, Deus manda a gente ir, Deus manda a gente estar numa posição, mas é sozinho, é sem ninguém. Porque aquilo que Deus quer ensinar para mim, é para mim. Monte é lugar de intimidade. E Deus leva Moisés para lá mais uma vez para ter intimidade. Moisés fica naquele lugar 40 dias e 40 noites, sem dormir, só recebendo, só conversando com Deus. E é nesse lugar que muitas das vezes eu e você está, é sozinho. O marido não está. A família não está, o pastor não está, o amigo não está, o irmão não está. É você e Deus. E quando você se achar nesse contexto de estar sozinho, é porque Deus quer te ensinar.
é porque Deus quer trabalhar, é porque Deus quer te revelar, é porque Deus quer te mostrar a direção, Deus quer te mostrar o caminho, Deus quer te revelar a glória dele. Não tema estar sozinho com Deus. Deus é a melhor companhia. A presença de Deus é a melhor companhia. E nunca você vai ter um encontro genuíno com a presença de Deus e você vai ser a mesma pessoa. Depois que eu comecei a estar ao lado do Wesley no pastoreio, Deus começou a me levar para esse lugar sozinha. Quantas das vezes nem ele sabia o que se passava no meu coração. E eu me via sozinha. Eu sempre falo isso aqui, no meu quarto sozinha. Porque eu precisava, e eu preciso de coisas que na terra não tem. Só tem no céu. E quem pode me dar é só Ele. Dinheiro nenhum na terra vai comprar o que eu preciso. E nesses momentos sozinha, em que Deus me levou a estar sozinha, Deus fez muita coisa dentro de mim. A cada vez que eu entrava para aquele quarto e me debruçava naquela cama e chorava e implorava pela presença de Deus, eu saía daquele quarto uma nova mulher. Porque ali eu tinha um encontro com Deus. Eu falava: Senhor, tira tudo que precisa de tirar. Eu estou nesse processo. E esses dias eu me pegando, pensando de novo, e eu falando comigo mesma, falando com Deus e falando: Senhor, eu estou maravilhada com o que o Senhor fez na minha vida. E não precisa de ninguém ver, porque eu estou vendo, porque eu me conhecia. E eu sabia que eu precisava mudar. E eu sei que Deus tinha que tirar muita coisa para colocar algo novo dentro de mim. Um copo, quando ele está cheio, não tem lugar para mais água. Mas quando você esvazia ele, tem lugar para mais água. Quando você se esvazia de você, da sua vontade, do seu egoísmo, da sua prepotência, Deus encontra lugar na sua vida. Deus encontra lugar na minha vida. E você e eu só vamos ser cheios quando a gente estivesse num secreto, num lugar de intimidade com Deus. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo com Moisés é que Moisés ficou na fenda da rocha. E aí Moisés fala assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero te ver, Senhor. Aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, ninguém pode me ver e continuar vivo. Então, Moisés, eu vou te colocar aqui na fenda. Eu vou te colocar na fenda. Eu vou te colocar aqui, Moisés, nesse lugarzinho estreitinho. E quando eu passar, Moisés, você vai me ver só pelas costas. Irmãos, que lugar Deus tem te colocado? Fenda é um lugar estreito. Fenda é um lugar de intimidade. Fenda é um lugar que só cabe você e eu. Só cabe um na fenda. Que posição Deus tem te colocado, irmão? Qual que é o talento que Deus tem entregado na sua mão? Eu sei que você sabe muito bem qual é o seu chamado. Você sabe muito bem qual é o cargo que Deus entregou na sua mão. Você sabe a posição que você está. E você, como um bom crente,
assíduo na igreja, você sabe muito bem qual é o seu papel. Irmãos, você está na fenda? Porque tem muita gente que não quer estar na fenda, que é do jeitinho dele, não aceita ser liderado, não aceita conselho, não aceita uma palavra de repreensão. Que posição Deus tem te colocado, igreja? Talvez esteja apertadinho, talvez esteja bem estreito, mas é na fenda que Deus vai manifestar o poder e a glória dele. É na fenda que Moisés viu a glória de Deus. Deus está querendo entregar muita coisa para mim e para você. Deus tem muita coisa grande para a igreja AD Santa Fé. Deus tem muita coisa grande para o seu departamento, para a sua liderança, para o seu cargo, para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, conjugal, ministerial. Deus tem coisa grande. Mas para Deus revelar a glória dele, a gente tem que estar na fenda, na posição, do jeitinho que ele mandou. Aleluia, glória a Deus. Todos estão me entendendo, igreja? Aleluia. E aí, terceira coisa que eu aprendo com Moisés. Moisés, quando desce daquele monte, Moisés desce com o rosto brilhando. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Moisés, a trajetória de Moisés. Moisés nasceu sobre um decreto de morte. Moisés foi lançado no rio Nilo à deriva. Moisés foge. Moisés volta entregando palavra dura. Moisés passou por tanta coisa. E eu vejo gente no mundo, no meio gospel, no meio cristão, que já quer subir com o rosto brilhando. Eu vejo muita gente que não quer passar pelo processo, que não aceita o processo, já quer brilhar, já quer aparecer, não tem humildade, não aceita o processo de Deus. Moisés passou por muita coisa para descer daquele monte com o rosto brilhando. Moisés jejuou 40 dias, irmãos, e a gente para jejuar, amanhã toda a gente quase morre. Eu não sei se é só comigo que é assim, ou luta para jejuar. A carne não quer. É porque a gente envolve tanta coisa nesse mundo, irmãos. E é uma luta constante todos os dias na nossa vida, para manter a chama acesa dentro de nós. Moisés, depois de tudo isso, ele desce com o rosto brilhando. Eu gosto de contar muito, irmãos, histórias que eu vivi. Eu gosto de pregar com a minha vida. É muito bom pregar contar testemunho do outro, mas é melhor contar o seu. Quando eu mudei para Iporá, eu fui congregar na sede. Já contei isso aqui algumas vezes.
E aí, lá, irmãos, eu chegava e escondia na igreja. Igreja grande? Não muito grande, mas era uma igreja grande. E eu me escondia. Todo culto que eu chegava, até começar a palavra, eu não ficava em paz. Sabe por quê? Medo de receber oportunidade. Ah, mas eu não queria de jeito nenhum. E eu, naquela agonia, né? Acho que nem o Wesley sabe disso. E eu não ficava em paz, não cultuava, de medo de ter que falar alguma coisa. Eu falava assim, o Wesley é presbítero, é evangelista, a gente chegou agora, eles vão me dar oportunidade, certeza. E aí, o que eu vou falar? Eu não tenho capacidade de lá na frente dar uma palavra. E aí um dia, em uma vigília familiar, a prima do Wesley, a Viviane, irmã do Marquinhos, acho que muita gente conhece aqui, o pastor Marquinhos. Eu estava nessa vigília, eu estava orando, e Deus usou ela e falou assim: tenho eu te colocado no meio dos grandes. E Deus falou muito comigo naquela noite, naquela vigília. E eu passei por um processo ali naquela cidade. Já contei aqui algumas vezes, as pessoas chegavam em mim e falavam assim: você mora nessa casinha. Você é esposa do subtenente, do subcomandante da cidade. Não ganhava mais por isso. Mas tinha status, porque o Wesley era o subcomandante. O Wesley aparecia muito, aparecia no jornal, sempre no jornal, dando entrevista. E as pessoas falavam assim: nossa, mas você mora aqui? Um dia eu vou tirar uma foto dessa casa e vou trazer para vocês ver o jeito que é a minha casinha lá. Nem roça tá tendo casa daquele jeito mais. As roças tá tudo chique. Aí, irmãos, e as pessoas me falavam isso, né? E eu, de boa, né? Saí dessa igreja, fui para a igreja do setor, frequentando oração. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja lá do Monte Alto, que era um setor da minha casa, um setor mais humilde, eu cheguei lá e eu falei bem assim: olha, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Pode ser limpar a igreja, pode ser cuidar de criança. Eu quero fazer alguma coisa. Ajudar na cantina, porque é isso que eu gostava de fazer. E aí eles começaram a me chamar para fazer isso. Ajudei várias vezes na cantina. E quando tinha congresso, a igreja do Monte Alto ia fazer o salgado do congresso. E eu achava o máximo estar lá fazendo o salgado do congresso. E eu fazia aquilo com empenho, com amor, com dedicação. Toda vez que tinha alguma coisa na igreja para cozinhar, as irmãs me chamavam. Eu grávida da Heloísa, barrigudona, trabalhando na cantina. As irmãs falavam assim: ah, mas a sua barriga já está muito grande. Eu falava: não, estou doente não, estou bem. E aí eu ficava toda cheia. Nossa, a igreja do Monte Alto fez o salgado do congresso. E quando alguém falava que estava gostoso, então, aí que eu achava bom demais. E aí o tempo foi passando, vim parar aqui. E hoje eu me vejo pensando em alguns lugares que eu vou, irmãos. Hoje eu me vejo pensando e eu chego em alguns lugares, eu me emociono. Por quê? Porque hoje Deus me leva a lugares que eu nunca imaginaria estar. Hoje Deus me leva em simpósio de pastores, da onde que eu queria cuidar da criança. Eu queria ficar na cantina. E hoje Deus me leva a lugares, tem lugares que eu tô que só tem gente grande que eu não sei nem muito o que falar. Eu fico na minha, deixo só o Wesley falar. O que eu quero te falar com isso, irmãos? Que eu sou boa? Não. Eu sei que eu não sou boa. Eu sei os processos que eu passei desde criança. E eu sei que ainda Deus tem muito mais para me ensinar. Mas o que eu quero te falar com isso? Ninguém começa brilhando.
Se você não valorizar o pouco que você tem e aonde Deus te colocou, você nunca chegará em lugares altos. Sem a humildade, sem a mansidão, você nunca chegará em lugar alto. Nunca. Deus rejeita o prepotente. Deus rejeita pessoas que querem aparecer mais do que Ele. A gente não tem que aparecer mais que Deus. A gente não é nada. A gente só consegue ser alguma coisa na face da terra através de Jesus. A gente só consegue brilhar se a presença dEle estiver na nossa vida. Moisés desceu com o rosto brilhando depois de um processo. Não foi do dia para a noite, não foi com arrogância, não foi com dura serviço. Foi na humildade, foi na mansidão, foi na obediência. Primeiro ele era pastor de ovelhas, foi para o deserto fugido, foi pastorear as ovelhas do sogro dele, ficou lá muito tempo escondido, sem ninguém saber de Moisés. Irmãos, vamos valorizar o lugar que Deus nos colocou, seja ele qual for. Não interessa. Eu sempre tenho isso na minha mente. Eu posso dar o meu melhor em qualquer lugar que eu estiver. Em tudo que eu for fazer. Se eu for fazer um feijão, irmãos, eu posso fazer com excelência. Se for para limpar o banheiro da igreja, eu sou hoje a pastora dessa igreja. Mas se for para limpar aquele banheiro ali, eu vou limpar o dia que precisar e não tem dessa. Se for para calçar botina e capinar, eu vou. E se for para calçar salto e vestir roupa bonita, eu visto também. E quem me conhece sabe disso. Irmãos, não tem dessa. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu tenho dó de quem acha que é mais do que o outro, de quem quer brilhar mais do que o outro. Ninguém brilha do nada, ninguém aparece do nada. Existe um processo na minha e na sua vida, e feliz é aquele que aceita o processo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quarta coisa que eu aprendo com Moisés: Moisés escreve as leis que regem o mundo. Irmãos, que legado. Hoje, irmãos, no mundo inteiro, as leis que existem foi baseada naquilo que Deus entregou para Moisés. As leis que regem a terra foi baseado nos 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés. Irmãos, Deus tem entregado coisas para mim e para você, que é para deixar um legado, que é para fazer a diferença. Aonde eu e você estiver, é para a gente fazer a diferença. Aquilo que Deus tem entregado não é para ficar só comigo. Eu tenho orado para Deus e tenho pedido: Senhor, tira de mim toda a timidez, tira de mim todo o medo de falar a Tua palavra. Porque tem vezes que eu me encontro em lugares que eu tenho medo de abrir a minha boca. Eu falei: Senhor, o Senhor não está agradando disso, eu tenho que parar com isso, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, e eu estou orando. Porque aquilo que Deus me entregar, eu quero passar para frente. A pessoa me contar uma história errada, você está errado, você tem que mudar. Deus me dá sabedoria, me dá estratégia, me dá discernimento, me dá ousadia para mim falar aquilo que Ele quer que eu fale, e seja a quem for. Eu quero falar aquilo que Deus mandou eu falar. Eu quero ser bênção na vida do outro. E às vezes por medo a gente não fala. A gente não deixa um legado. Quinta coisa que eu aprendo com Moisés:
Moisés formou um sucessor. Oh, coisa difícil é formar um sucessor, irmãos. Nem os nossos filhos muitas das vezes não querem seguir os nossos passos. Mas Moisés deixou um sucessor, Josué, que deu continuidade. A gente precisa se ater a isso. Se amanhã eu não estiver, quem é que vai estar? Essa geração precisa da gente, irmãos. Os jovens precisam da gente. Os liderados precisam da gente. Que a gente ensine, que a gente dê oportunidade para eles fazerem também. Porque é só fazendo que se aprende. A gente precisa formar sucessor. A gente precisa ser luz na vida de alguém. A gente precisa deixar um legado. É por isso o Zedequias falou aqui na escola dominical. Preocupado com a geração que está chegando aí. O que vai ser da igreja, irmãos? Se precisar dos jovens aqui para cozinhar, para lavar a igreja, eu digo, será que eles vão dar conta? Será que eles vão dar conta, irmãos, amanhã? De dirigir o culto, de subir no altar, de pregar, de ministrar, de ensinar, de fazer uma festa, de dar sucessão naquilo que a gente está fazendo. Isso é muito sério. Isso é preocupante.